Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Então, hoje nós vamos falar sobre a ressurreição, não é? É um tema muito bom, um tema que dá muita esperança para todos nós. Por quê? Porque Jesus, ele falou sobre uma ressurreição. Ele falou que haverá uma ressurreição de justos e de injustos, não é? E olha que interessante. Deixa eu apagar um pouco de luz aqui, gente, porque tá dando muito. Como é que fala? Só um minutinho. Isso. Dá para pagar até mais aqui. Peraí. Jesus Cristo e a Bíblia inteira ela fala muito sobre a ressurreição, né? Então, como fala aqui, ó, a palavra grega anástasis significa literalmente levantar, erguer. Esta palavra é usada com frequência nas escrituras gregas cristãs com referência à ressurreição dos mortos. As escrituras hebraicas, que é o Antigo Testamento, em Oséias 13:14, citadas pelo apóstolo Paulo, que aqui, ó, deixa eu ler aqui para vocês, ó, Oséias 13:14, fala assim, ó: do poder da sepultura os livrarei, da morte os resgatarei. Onde estão os seus aguilhões, ó morte? Onde está o seu poder de destruição, ó sepultura? A compaixão ficará escondida dos seus olhos, dos meus olhos. Olha que interessante. Esse texto de Oséias aqui, você vê claramente o quê? Que a ressurreição é algo, né? Nós vamos ver aqui sobre a ressurreição, que a morte, ó, aqui fala, do poder da sepultura os livrarei, da morte os resgatarei. Então, se a morte, olha só, se a morte ela fosse algo realmente que não acontecesse, por exemplo, a pessoa morreu, mas a alma dela está em outro lugar. Gente, não tem sentido nenhum de acordo com a Bíblia. Por quê? Porque aqui mostra claramente que a sepultura é algo terrível e Jeová vai nos resgatar por meio de seu Filho Cristo Jesus. Onde está o seu poder de destruição? Aqui está falando, ó, da morte. Ó, onde estão os seus aguilhões, ó morte? Onde está o seu poder de destruição, ó sepultura? Então nós vemos claramente que a sepultura em Oséias capítulo 13, versículo 14, ela está ligada ao quê, gente? A um tormento ou ela está ligada a uma destruição, uma inatividade? Quem que pode me responder, fazendo um favor? O que vocês entenderam nesse texto aqui? Ó, sabe o que é interessante? Esse texto aqui na Bíblia hebraica, exato, Mariane, muito bem, ó, eu os remirei do poder do inferno. A palavra Sheol aqui, ó, na Bíblia Tradução do Novo Mundo, ela é traduzida corretamente, como sepultura. Aqui tá falando inferno, né? Tá errado essa tradução. Aqui deveria ser sepultura, mas tudo bem. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Então, primeiramente, por que a palavra inferno tá mal traduzida aqui? Porque, primeiro, se o inferno, se a palavra Sheol aqui representasse realmente inferno, aqui fala que ele remiria do poder do inferno e os resgataria da morte. Só que quem vai para o inferno na visão dos que acreditam nele são os maus. Então por que Deus vai resgatar alguém do inferno? Deu para entender? Então tá errado. Aqui é sepultura. Então aqui fala que Deus vai resgatar as pessoas que estão mortas, que estão na sepultura. A palavra inferno aqui, ó, ela vem junto com a palavra morte. Tá vendo? Ó, eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, a morte? E as tuas pragas? A palavra pragas aqui pode ser aguilhões também, tá? Onde está, ó sepultura? Deveria ser sepultura, não inferno aqui, tá? A tua destruição. Então, olha que interessante, gente. Eu poderia muito bem falar para vocês aqui, falar, não, a palavra aqui é inferno mesmo. Tá? Então aqui tá falando, onde está o inferno, a tua destruição? Pronto, acabou. Esse texto aqui, para quem concorda que aqui deveria ser traduzido como inferno, aqui tá dizendo que o inferno vai ser destruído. Acabou. Tá aí, ó.
Acabou, acabou. Acabou o inferno de fogo, acabou o tormento eterno. Tá vendo, ó? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Entendeu? A sua compaixão ficará escondida dos meus olhos. Então aqui mostra, gente, o que? A palavra ressurreição, né? Que pode ser usada aqui. Esse texto aqui, ele é citado lá em 1 Coríntios 15, versículos 54 e 55 pelo apóstolo Paulo, tá? Deixa eu mostrar para vocês, ó. Mas, quando isto que é perecível se revestir do que é imperecível, e isto que é mortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá a declaração que está escrita: a morte foi eliminada para sempre. Morte, onde está a sua vitória? Morte, onde está o seu aguilhão? Tá vendo? Então, o que vai ser eliminado para sempre, gente? Ó, o que vai ser eliminado para sempre? A morte. A morte foi eliminada para sempre. O que Deus ele promete pra gente? Que no futuro não haverá mais morte. Se não haverá mais morte, ninguém mais vai morrer, obviamente. Se ninguém vai mais morrer, vai ser uma maravilha, né? A gente não perder mais ninguém que a gente ama, não ter mais doença, morte. Jeová promete isso no futuro. Tá, mas o que isso tem a ver com a ressurreição? Tudo, né? Deixa eu ler aqui para vocês esse texto aqui na outra Bíblia, ó. Vamos ver como é que tá. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aí aqui fala, né, ó, no versículo... Deixa eu ver, aqui, ó. No versículo 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. A palavra tragada aqui é a palavra... Deixa eu ver qual que é essa palavra aqui, peraí. Qual que é a palavra tragada? Não, aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. A palavra tragada, ó. Tomar, engolir, devorar, tragar, destruir. Tá vendo? Então a morte, ela foi eliminada, tá? Ó, eliminada foi a morte pela vitória. Ou para sempre. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tá vendo? Então nós vemos claramente que Deus promete que no futuro ele vai acabar com a morte, tá? Tá, mas e as pessoas que já morreram? Porque o tema hoje é a ressurreição, né? Então aqui, ó, as escrituras hebraicas em Oséias e também em Coríntios falam da abolição da morte e de tornar impotente o Sheol. O termo Sheol é traduzido em várias versões por sepultura e cova. Fala-se de os mortos irem para lá. Então, Gênesis 37, 35, Jacó estava sofrendo porque ele achou que o filho dele tinha morrido, o José, né? Aí ele falou, descerei até meu filho ao Sheol, né? Algumas bíblias traduzem para inferno. Descerei até o inferno, né? Ao meu filho até o inferno. A palavra aqui para Gênesis 37, 35, Sheol, ela pode ser traduzida como inferno também, já que as pessoas aceitam o inferno em Joel, nesse texto aqui de Oséias, né? Você vê como é que é. 1 Reis 2,6, Eclesiastes 9,10, né? Onde fala que as pessoas vão para o Sheol, tá? Sheol representa sepultura, tá, gente? Só que, infelizmente, algumas traduções vertem também para inferno. Seu emprego nas escrituras, junto com o uso do seu equivalente grego Hades, nas escrituras gregas cristãs, mostra que se refere não a um túmulo individual, mas à sepultura comum da humanidade, o domínio da sepultura. Tornar impotente o Sheol significa soltar os presos nele, o que subentende o esvaziamento do domínio da sepultura. Isto naturalmente exige uma ressurreição, um levantamento da condição de morte, destituída de vida, ou a saída da sepultura para os que estão ali. Então, olha que interessante, meus amigos. Quem está morto vai ser ressuscitado. Entendeu? A Bíblia diz, mas são todos? Não. A Bíblia fala que haverá uma ressurreição de justos e de injustos. Entendeu? Mas ela fala que os ímpios vão ser destruídos.
Então, os justos e os injustos serão ressuscitados, e os ímpios, qual que é a diferença do injusto para o ímpio? O injusto é aquele que não teve possibilidade de aprender sobre Deus, é aquela pessoa que morreu na ignorância, tá? Agora, o ímpio é aquele que é mau, sabendo que ele está praticando a maldade. Essa é a grande diferença do ímpio para o injusto, tá? O ímpio é uma pessoa ruim, e ele é ruim e ele tem consciência de que ele é ruim. Essa pessoa será destruída, não haverá ressurreição para essa pessoa. Lá em Salmos 37, 9, 10 e 11, fala que os mansos possuirão a terra e os ímpios serão destruídos. Entendeu? Então, ímpio é aquela pessoa ruim, tá? Diferente do injusto. O injusto, a Bíblia fala que haverá uma ressurreição para ele. Mediante Jesus Cristo, o precedente mostra que o ensino da ressurreição ocorre nas escrituras hebraicas. Todavia, coube a Jesus Cristo lançar luz sobre a vida e a incorrupção por intermédio das boas novas. Boas novas é boas notícias, tá? Então, ó, se você clicar em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10, fala assim, ó: mas agora se tornou claramente evidente pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele aboliu a morte e, por meio das boas novas ou do Evangelho, lançou luz sobre a vida imperecível. Então, por que nós teremos a ressurreição? Por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, quando ele morreu por nós, aqui mostra que ele aboliu a morte. Tá? Como assim aboliu a morte? Nós não estamos morrendo ainda? Sim. Só que esse texto é como se fosse uma profecia, vamos dizer assim, algo que é tão certo que Paulo falou para Timóteo, que como se aquilo já estivesse acontecendo. Então aqui fala assim, ó: manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz e a imortalidade. Então aqui, ó, a palavra mesmo é cartageo, tá? Essa palavrinha aqui, se você clicar nela, tornar indolente, desempregado, inativo, inoperante, tá vendo? É destruição, entendeu? Nós vemos aqui que Jesus, quando ele morreu por nós, ele venceu a morte, ele nos livrou da escravidão do pecado. O pecado conduz o quê? Conduz à morte. Então, nós podemos ter a esperança de ressurreição, de viver para sempre novamente, por causa do que Jesus fez por nós. Entendeu? Olha só, Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Tá vendo? Então, esse texto aqui é muito mal interpretado pelos trinitários, principalmente. Não vou entrar no assunto da Trindade hoje, mas eu vou explicar rapidamente esse texto, porque algumas pessoas utilizam esse texto para falar que Jesus é Deus. Não tem sentido nenhum, tá? Esse texto mostra exatamente o contrário, ok? Porque aqui fala o seguinte, ó, em João 14,6. Eu sou o caminho. Peraí. Jesus, ele é a chegada, ele é o destino final, ou ele é o caminho? Ele é o caminho. O caminho a quem? O caminho a Jeová. O caminho ao Pai de Jesus Cristo. Ó, eu sou o caminho e a verdade. Por que a verdade? Porque Jeová, ele passou tudo para Jesus, para ele falar. Não é à toa também que Jesus falou: a tua palavra é a verdade. Isso aí tá lá em João 17, agora eu preciso ler, não sei se é 11. Ele falou: a tua palavra é a verdade e a vida. Por que Jesus é a vida? Porque ele morreu por nós. Lembre do texto aqui, ó. Mas agora se tornou claramente evidente pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele aboliu a morte, por meio das boas novas, lançou luz sobre a vida imperecível. Então, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. A quem nós devemos ir? A Jesus? Não. Nós só chegamos ao Pai por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então,
aqui mostra claramente. Mas o ponto em questão aqui é que ele é a vida. Por que ele é a vida? Porque ele morreu por nós. Tá? A forma exata como se teria a vida eterna e, mais do que isso, a incorrupção para alguns foi elucidada por meio das boas novas. Obrigado, Leônidas. É João 17:17, né? A respeito de Jesus Cristo. O apóstolo afirma que a ressurreição é uma esperança garantida, argumentando o seguinte, ó, ora, se prega Cristo que ele tem sido levantado dentre os mortos, como é que alguns entre vós dizem que não há ressurreição dos mortos? Se deveras não há ressurreição dos mortos, tampouco Cristo foi levantado. Mas se Cristo foi levantado, a nossa pregação certamente é vã e a nossa fé é vã. Se Cristo não foi levantado, se Cristo não foi levantado, a nossa pregação certamente é vã e a nossa fé é vã. Então o apóstolo Paulo estava raciocinando com as pessoas na época, provavelmente os saduceus. Por que os saduceus? Porque os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Então, ele estava explicando, opa, se vocês estão falando que não haverá uma ressurreição, então quer dizer que Cristo também não foi ressuscitado. Se Cristo não foi ressuscitado, a nossa pregação é vã, a nossa fé é vã, tudo é vã. Quer dizer, não serve para nada o que a gente está fazendo aqui, ué. Entendeu? É isso que o apóstolo Paulo raciocinou com as pessoas na época. Mas se Cristo não foi levantado, a nossa pregação certamente é vã, nossa fé é vã. Além disso, somos também achados como falsas testemunhas de Deus, porque temos dado testemunho contra Deus de que ele levantou o Cristo, a quem ele, porém, não levantou, se realmente é que os mortos não há de ser levantados. Olha que interessante. Então, o apóstolo Paulo, o que ele deixou claro? Falou, ó, se vocês estão falando que não há ressurreição, então, primeiramente, a gente pode falar que Jesus também está morto. Ele não foi levantado também. Se Jesus está morto, então o que a gente está fazendo aqui é vão. A gente está fazendo tudo em vão aqui, porque... E outra coisa, vocês ainda estão chamando a gente de mentiroso. Por quê? Porque a gente dá testemunho, né? Ó, que Deus levantou Jesus. Ele falou, além disso, somos também achados como falsas testemunhas de Deus, porque temos dado testemunho contra Deus, de que ele levantou a Cristo, a quem ele, porém, não levantou, se realmente é que os mortos não hão de ser levantados. Outro sim, se Cristo não foi levantado, a vossa fé é inútil, ainda estáis em vossos pecados. No entanto, agora Cristo tem sido levantado dentre os mortos, as primícias do que adormeceram na morte. Então Jesus foi o primeiro, né? Quando fala que Jesus é as primícias do que adormeceram na morte, entenda o seguinte, não quer dizer que ele foi o primeiro a ser ressuscitado, porque ele mesmo ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou a filha de Jairo, né? Mas por que a Bíblia fala que Jesus é o primeiro? Ele é o primogênito dentre os mortos. Porque Jesus ele foi ressuscitado para nunca mais morrer. A diferença da ressurreição de Cristo é que a ressurreição de Cristo é uma ressurreição diferente do que acontecia no passado. Lázaro, a filha de Jairo, o menino que Elias ressuscitou, o rapaz que caiu lá, o morto que caiu e tocou nos ossos de Eliseu, lá no Antigo Testamento, que foram ressuscitados, todos eles morreram de novo. Entendeu? Essa é a diferença. Agora, Jesus não. Jesus, quando ele foi ressuscitado, ele ressuscitou para nunca mais morrer. Então, por isso que ele é chamado de primícias dos que adormeceram na morte. Outro ponto é, se Jesus ele é primícias dos que adormeceram na morte, quer dizer que haveriam segundo, terceiro, quarto, que também serão ressuscitados, tá? Pois visto que a morte é por intermédio de um homem, também a ressurreição dos mortos é por intermédio de um homem. Então, o próprio Cristo, quando na Terra, realizou ressurreições, né? Boa tarde, Mateus, tudo bem? A ressurreição, seguida de vida eterna, só é possível mediante Jesus Cristo. Tá vendo? E, olha que interessante, pessoal. Isso porque as pessoas acham que testemunho de Jeová não acredita em Jesus. Então, você lê aqui claramente, isso aqui é uma publicação das Testemunhas de Jeová, tá no livro Perspicaz, mostrando claramente que a ressurreição dos mortos, ela só é possível porque Jesus morreu por nós,
tá? É por isso que é possível, entendeu? Aqui, ó, João 5,26, ó. Pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim concedeu também o Filho ter vida em si mesmo. Então, até a vida eterna, né, a imortalidade que foi dada a Cristo, foi concedida pelo Pai, tá? Então, Jesus Cristo é nosso Senhor, nosso Salvador, ok? Mas ele tem um Deus acima dele, tá? Olha que interessante, ó. Esse texto aqui, ó, de João 5,26, ó, vou ler até na Almeida aqui para vocês, ó. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Então você vê aqui que a vida de Jesus, a imortalidade de Jesus foi concedida pelo Pai. Gente, se Jesus Cristo fosse todo-poderoso, Deus todo-poderoso, esse texto não teria sentido nenhum. Porque quando ele tivesse levantado dentre os mortos, ele simplesmente ia voltar a ser o que ele era. Não teria que alguém conceder nada a ele. Tá? Mas o ponto não é esse, tá? É que eu gosto da Trindade, então de vez em quando eu entro. Mas a grande questão é, a ressurreição seguida de vida eterna só é possível mediante Jesus. Um propósito garantido de Deus. Jesus Cristo salientou para os saduceus, uma seita que não acreditava na ressurreição, que os escritos de Moisés, nas escrituras hebraicas, os quais eles possuíam e nos quais afirmavam crer, provavam que existe ressurreição. Jesus arrasou que quando Jeová afirmou ser o Deus de Abraão e o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, que na realidade estavam mortos, ele considerava tais homens como se estivessem vivos por causa da ressurreição, que ele, o Deus, não de mortos, mas de vivos, visava conceder-lhes. Olha que interessante o raciocínio que Jesus fez, ó. Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição, mas eles acreditavam na Torá, nas leis de Moisés, no Antigo Testamento, nas escrituras hebraicas. Então, qual foi o argumento que Jesus usou para os saduceus? Falou, olha, o Deus de vocês disse claramente que ele era o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Por que Jesus falou isso? Porque ele já estava garantindo uma ressurreição no futuro. Ele não estava dizendo que Abraão, Isaac e Jacó estava vivo com uma alma imortal. Até porque em João 3,13 fala que nenhum homem subiu aos céus a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Tá? Então esse texto é muito interessante, né? Deu graças, ó, aqui, ó, o Deus não de mortos, mas de vivos visava conceder-lhes. Deus, graças a seu poder, vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fossem. Paulo inclui este fato quando fala sobre a fé de Abraão. Então, ó, vamos ver aqui, ó, naquele dia, os saduceus que dizem não haver ressurreição se aproximaram e lhe perguntaram. Mateus 22:23, tá? Aí, Jesus, ele falou aqui, ó, a respeito da ressurreição dos mortos, vocês não leram o que lhes foi falado por Deus que disse, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Ele é o Deus não de mortos, mas de vivos. Ouvindo isso, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino. Romanos 4:17 fala assim, ó. Romanos 4:17, ó. Como está escrito, eu fiz de você pai de muitas nações. Isso se deu à vista de Deus, em que ele tinha fé. Aquele que dá vida aos mortos e fala das coisas que não existem como se existissem. Olha que interessante, gente. Aqui fala, deixa claro que Jeová, ele fala das coisas como se já estivesse acontecendo. Quando Jeová falava, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que aí Jesus fala, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, aquelas pessoas estavam mortas. Mas para Jeová, essas pessoas estão vivas, porque eles estão guardados na memória de Jeová e futuramente Jeová ressuscitará essas pessoas. Entendeu? É isso que a Bíblia fala, tá? Olha só, a capacidade que Deus tem de ressuscitar. Para aquele que tem a capacidade e o poder de criar o homem à sua própria imagem, com um corpo perfeito e com potencial para a plena expressão das maravilhosas características implantadas na personalidade humana, ressuscitar uma pessoa não representaria nenhum problema e intransponível, tá? Se os princípios científicos estabelecidos por Deus
podem ser utilizados por cientistas para preservar e mais tarde reconstituir uma cena visível e audível por meio de gravações de vídeo, quão fácil é para o grande soberano universal e criador ressuscitar uma pessoa por reconstituir o padrão da mesma personalidade no novo corpo. Então, para Deus, gente, ressuscitar uma pessoa, pegar a alma, né, a vida da pessoa, aquela memória, os sentimentos, emoções, a capacidade de pensamento da pessoa, e implantar num corpo novo ali, né? Para Jeová é a coisa mais simples do planeta, não sabe? Não tem, isso é muito simples para ele. Né? Ele criou o ser humano do pó, né? Então isso é muito fácil, tá? Concernente à revitalização de Sara para ter um filho em sua velhice, né? O anjo disse, ó, há alguma coisa que seja extraordinária demais para Jeová? Então, Gênesis 18:14, quando Sara, ela até deu risada, né? Quando ela ouviu o anjo falando para Abraão, sua esposa vai ter um filho, né? Sara deu risada, tá bom, né? Tipo, tá bom. Aí, o anjo falou para ela, há alguma coisa que seja extraordinária demais para Jeová? Retornarei a você no ano que vem, no tempo determinado, e Sara já terá um filho. Entendeu? Olha, é muito interessante, gente, sabe? Jeová, ele é maravilhoso, tá? Ai, soberano Senhor Jeová, tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e o teu braço estendido. Nada é impossível para ti. Eu sou Jeová, o Deus de toda a humanidade. Existe alguma coisa que seja impossível para mim? Então, Jeremias, a Bíblia inteira mostra que a ressurreição, gente, é algo totalmente possível, tá? Totalmente possível. Jeová, ele faz isso aqui, ó. Ele ressuscita alguém, sabe? Para ele isso aí é fichinha, entendeu? Como surgiu a necessidade da ressurreição? No início não havia necessidade de uma ressurreição. Esta não fazia parte do propósito original de Deus para a humanidade, pois a morte não era a coisa natural e intencionada para os humanos. Então, quando Jeová criou Adão, Eva, Jeová não queria que o ser humano que o ser humano morresse, entendeu? Pera aí, gente, só um minuto. O que Jeová ele queria? Que o ser humano ele vivesse para sempre no paraíso na terra. Só que o que aconteceu, né? Aconteceu o que aconteceu. A morte, o pecado, né? Infelizmente, essas coisas vieram a acontecer. E aí a morte veio. Só que junto da morte, Jeová ele proveu uma saída. Qual foi a saída? Primeiramente, a salvação por meio de seu Filho Cristo Jesus. E futuramente uma ressurreição. Entendeu? Então, aconteceu que veio imperfeições, doenças, né? Tal bênção certamente não incluía doenças e a morte. Deus não fixou um limite para a vida do homem, mas disse a Adão que a desobediência é que causaria a morte. Isso subentende que, não ocorrendo isso, o homem viveria para sempre. A desobediência acarretaria o desfavor de Deus e removeria sua bênção, resultando em maldição. Então, olha que interessante, ó, aqui em Gênesis 2:17 fala assim, ó, mas quanto à árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal, não comam dela. Não coma, né? Só tava ali, Adão ali. Porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. A morte, gente, ela só veio por causa do pecado, da desobediência. A morte não era algo que era para acontecer com o ser humano. Se Adão e Eva, eles não tivessem desobedecido a Deus, eles estariam vivos até hoje. Adão seria o nosso pai eterno, no sentido de ser humano. Entendeu? Agora, qual foi o problema? Adão foi lá e desobedeceu. Nós herdamos o pecado, herdamos a morte. Então a morte não estava nos planos de Jeová. Ó, e Adão, ele disse, visto que você escutou a voz da sua esposa e comeu da árvore a respeito da qual lhe deu ordem, não coma dela, maldito é o solo, papapá. E aqui ele fala assim, ó, no suor do seu rosto comerá pão, até que você volte ao solo, pois dele foi tirado. Porque você é pó e ao pó voltará. Sabe, pessoal, eu fico tão triste quando as pessoas, a gente explica, mostra pra pessoa que não tem inferno, que não tem tormento eterno,
que a pessoa que morre, ela está inconsciente. Até o ímpio, tá? Até o mal, aquele perverso, ele está inconsciente. Porque a Bíblia não fala de um lugar de tormento, tal. Aí a pessoa, ela não aceita, sabe? Ela fica ali, não, mas então não vai ter nenhuma punição? Vai, a punição é você nunca mais viver. Jeová não fez as pessoas para serem atormentadas, gente. Sabe? Mesmo com a desobediência. Entenda uma coisa. Jeová falou para Adão, ó, você é pó e ao pó voltarás. E não vem com esse papo. Aí quando eu falo esse texto, aí vem, não, mas aí é o corpo, não é a alma. Gente, eu não vou entrar aqui em detalhes sobre o que é alma, o que é espírito, porque eu já fiz uma live inteira falando sobre o que é alma, e eu fiz uma live inteira falando o que é espírito, tá? Tá lá no meu canal do YouTube. Mas eu garanto pra você, a alma ela não sobrevive à morte do corpo. A alma representa o ser que respira a vida, tá? Então, Jeová não falou para Adão, ó, se você comer do fruto, eu vou te lançar num lugar terrível e você vai ficar sofrendo ali. Não, Jeová falou, você vai morrer. E sabe, entenda uma coisa, qual foi o único ser na terra que Jeová fez a imagem e semelhança dele, gente? Qual foi, pessoal? Quem que pode responder essa pergunta para mim? Exato, Bruno, muito bem. O homem, exatamente, Irião. O homem, tá? Adão. Adão foi feita a imagem e semelhança de Deus, tá? Eu já chego lá, Iris. Já chego lá. Então, gente, entenda uma coisa. Adão, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Os animais, eles não foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Eles são criaturas de Deus, só que eles são criaturas inferiores, tá? Os animais, eles não têm a capacidade de decidir, de amar, né? De odiar, de ficar, assim, esses sentimentos, a capacidade de pensar, assim, de pensar por conta, isso aí é só o ser humano que tem. Os animais, gente, eles, na época de Adão e Eva, eles morriam. Eles tinham o seu período de vida e eles morriam assim como é hoje, tá? Os animais não foram feitos para viver para sempre. Então, quando Jeová falou para Adão, falou, ó, se você comer do fruto, você vai morrer... Adão sabia o que era morte porque ele via animais morrendo. Entendeu? E o que era a morte para Adão? A morte era a pessoa voltar ao pó. O que acontece com o animal ou com uma pessoa que fica lá? Ele é comido por pássaros, por vermes e morre. E desaparece. Entendeu? Então a morte é isso. Tá? A morte não é... a pessoa... Quem falou que as pessoas iam ficar vivas... se comesse do fruto, foi Satanás, foi a serpente. Então, quando você acredita numa alma imortal e tudo mais, você acredita na serpente. Você não acredita em Deus, porque Deus falou o quê? Deus falou, você vai morrer. A serpente falou, não, você não vai não. Em quem que você acredita? Na serpente ou em Deus? Entendeu? Começa a analisar, gente. Ó, consequentemente, a morte se introduziu na raça humana por causa da transgressão de Adão. Devido à pecaminosidade e à resultante imperfeição de seu pai, a descendência de Adão não podia herdar dele vida eterna. De fato, nem mesmo uma esperança de viver para sempre. Tá? Nem pode a árvore podre produzir frutos excelentes, disse Jesus. A ressurreição foi introduzida ou acrescentada para superar esta incapacidade dos filhos de Adão que desejassem ser obedientes a Deus. Então, a ressurreição foi uma saída que Jeová utilizou para nos libertar do pecado. Onde está isso? Vamos ler João 3,16, né? Texto lindo, muito conhecido, né? Aqui fala o seguinte, ó. João 3,16, ó. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. Tá vendo? Então a palavra aqui é apólime, né? Não seja destruído. A palavra apólime representa destruição mesmo, tá? Então, olha que interessante.
Jeová prometeu, né, que quem exercer fé no Filho, no nosso Senhor Jesus Cristo, quem fizer a vontade do Filho que Jesus passou, né, para nós, o que nós temos que fazer, nós não seríamos destruídos. Nós morreríamos? Sim. Neste mundo, sim. Mas destruídos não. Mas peraí, você não falou que o morto não está inconsciente? Sim. O morto está inconsciente. Só que quando fala não seja destruído, por quê? Porque se você ler aqui, ó, em Mateus 10, 28, Mateus 10, 28, ó, fala assim, ó, presta atenção nesse texto. Não fiquem com medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. A alma aqui não é algo que sai do corpo, tá? A alma representa a vida da pessoa. Em vez disso, ó, temam aquele que pode destruir na geena tanto a alma como o corpo. Esse texto aqui muita gente usa para provar o inferno, mas ele não consegue entender o que está lendo, porque ele prova exatamente o contrário. Esse texto aqui prova o quê? Ele prova que o ser humano ele pode te matar. Só que se você for uma pessoa que vai ser guardada na memória de Deus, você vai ser ressuscitado. Porque a tua vida, a tua expectativa de vida, tá? Que nem tá aqui, ó. Vida, nesse contexto, se refere à vida que uma pessoa pode ter no futuro quando for ressuscitada. Tá? Isso mesmo, Jean. Alma, memória, personalidade nesse contexto. Exatamente. A perspectiva de vida está guardada com Jeová. Agora, nós temos que temer aquele que pode destruir na geena tanto a vida como o corpo, ou tanto a alma como o corpo. Então você percebe que aqui mostra que tanto a alma, que é a vida, que as pessoas falam que vai para outro lugar, e o corpo, os dois, ó, eles são lançados na geena. A geena era um depósito de lixo na antiga Jerusalém, né? Onde eram jogados cadáveres, lixão, tudo, mas também eram jogadas pessoas que não tinham direito de um enterro digno, né? Então, quando Jesus usava a palavra geena, o judeu entendia que era um lugar de desonra, um lugar que a pessoa não merecia estar vivo, né? Então, você vê, vai tanto o corpo como a alma para o mesmo lugar, a geena. Então, o corpo não vai para o pó e a alma vai para a geena. Não, os dois vão para a geena. Por quê? Porque a geena é um simbolismo da destruição eterna, tá? Eu espero que vocês tenham entendido aí, tá bom? Então é isso, né? Aqui mostra claramente tudo isso. E aí, meus amigos, como tudo isso aconteceu, Jeová, ele proveu a salvação por meio de Jesus Cristo. E no futuro, Jesus Cristo vai ressuscitar os mortos, tá? Como que ele vai fazer isso? A Bíblia fala que haverá uma ressurreição de justos e de injustos, tá? Onde está escrito isso? João 5, 28 e 29. Então, lá em João 5, 28 e 29, fala assim, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês, ó. João 5, 28 e 29. Fala assim, ó. Não fiquem admirados com isso, pois vem a hora em que todos os que estão nos túmulos memoriais ouvirão a voz dele, de quem? De Jesus, e sairão. Os que fizeram coisas boas para uma ressurreição de vida e os que praticaram coisas ruins para uma ressurreição de julgamento. Por quê? Porque a ressurreição vai acontecer no milênio. Que milênio é esse? Lá em Apocalipse capítulo 20, Jesus fala que ele vai prender Satanás por 1000 anos e ele vai reinar sobre a terra. A Bíblia fala isso, tá? Então, no milênio, quando Jesus começar a governar a terra, ele vai começar a ressurreição carnal, tá? Como assim ressurreição carnal? Porque aqui é a ressurreição dos mortos para a vida na terra. Eu não vou entrar, porque assim, existe uma outra ressurreição que acontece antes, que já está acontecendo, que são para os 144 mil selados, que a Bíblia fala que esses selados iriam ser ressuscitados na presença de Cristo. Tá? Na presença de Cristo começou já, né, a acontecer. Não vou entrar em detalhes aqui, porque é um assunto muito complexo, principalmente para quem está começando a estudar e ver minhas lives. Mas essas pessoas, elas são ressuscitadas para viver no céu. Mas a Bíblia diz que é um número limitado, só são 144 mil, porque elas vão reinar sobre a terra. Isso aí não é invenção de testemunho de Jeová, não. Isso aí é fato. Se você ler, você vê um povo que vai ser ressuscitado para a vida na terra
e um pequeno grupo que a Bíblia chama de pequeno rebanho, que serão ressuscitados para viver no céu. Por quê? Porque eles terão um propósito no céu. Eles reinarão com Cristo, tá? Eles reinarão com Cristo, tá certo? Foi, Júlio, a Maria, mãe de Jesus, ela era ungida, tá? Ela está no céu com Jesus Cristo. Hoje ela ela faz parte como é que fala? Ser rei. Eu vou falar rei porque no céu não tem sexo, tá? Então a pessoa que é do sexo feminino, quando ela vai pro céu, ela não continua mulher, ela vira um ser espiritual, tá bom? A palavra espírito, então, Júlio, aí que entra o ponto. Eu já fiz live sobre isso, tá? Eu já fiz live sobre isso. A palavra espírito, hoje ela tem uma conotação totalmente diferente do que ela representa realmente, tá? Se você quiser entender, eu não vou falar sobre isso, que é um assunto assim, eu teria que pegar de novo uma live e só falar sobre isso. Mas, ó, se você entrar aqui no meu canal do YouTube, deixa eu entrar aqui, ó, no meu canal do YouTube, Raciocínio Bíblico, ó. Ó, aqui no meu canal do YouTube, Raciocínio Bíblico, se você vir aqui, você vai ver aqui, ó, quer ver? Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Só um minutinho, tá? Maria, não... Aqui, ó. Ó, espírito. O que significa espírito de acordo com a Bíblia? Veja como deturparam o significado. Então aqui, ó, se você ler, se você assistir essa live, tem 1 horinha de live, tá? Tem 1 horinha de live, você vai entender o que é espírito. O espírito que as pessoas falam que nós temos, ela representa o fôlego de vida, a centelha de vida. Ele não é uma pessoa, tá? E este aqui, ó, do lado, a alma é imortal ou morre? O que a Bíblia realmente ensina sobre alma. Então, tanto alma como espírito, primeiro que são palavras totalmente diferentes, têm significados diferentes, tá? As pessoas hoje em dia acham que são, como é que fala? Que são sinônimos, não são sinônimos. A alma representa a vida e o espírito a centelha de vida, tá? Então, por isso que lá em Eclesiastes 12:7, Jeová fala que o corpo volta ao solo e o espírito volta a Deus que o deu. Esse espírito que a Bíblia fala que volta a Deus não é uma pessoa que sai do corpo da pessoa e volta para Deus. É a centelha de vida, é o fôlego. Não é à toa que em Bíblias católicas, se você abrir Eclesiastes 12:7, vai estar lá, e o fôlego de vida volta a Deus que o deu. Entendeu? E se você comparar Eclesiastes 12:7 com Eclesiastes 3:18 e 19, você vai ver que o que acontece com os homens acontece com os animais. Todos têm o mesmo rua, que é espírito. Então, todos têm o mesmo espírito. Tanto o animal como o ser humano têm o mesmo espírito. Por quê? Porque espírito representa centelha de vida. É o fôlego. É o que deixa a gente vivo. É a mesma coisa de um eletrodoméstico ser ligado na tomada, entendeu? O espírito é como a energia, né, elétrica. Tá? Isso não é eu que estou falando. Se você ver essa live aqui, você vai entender claramente o que eu estou dizendo aqui, tá? Então a Bíblia diz que haverá a ressurreição, certo? E essa ressurreição, ela acontecerá... deixa eu pegar aqui, peraí, gente, só um minutinho. Eita, pera um pouquinho, gente. Aqui. Essa ressurreição, ela acontecerá no futuro, tá? E, primeiramente, a Bíblia fala que os que são para Cristo ressuscitarão primeiro, tá? Então, ó, se você pegar aqui, ó, aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, fala o seguinte, ó, e o último inimigo a ser reduzido a nada é a morte. Aí fala que Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. Aqui fala que todas as coisas, é claro que isso não inclui o próprio Deus. Aí, quando você vai continuando lendo aqui, ó, você continua lendo, aí aqui tá falando da morte, ó, tal, mas Deus dá semente um corpo, tal, e há corpos celestiais e corpos terrenos, mas a glória dos corpos celestiais é de um tipo e as dos corpos terrenos é de outro. Daí comparou a glória do sol com a glória da lua. O mesmo se dá com a ressurreição dos mortos, ó. Semeado perecível, o corpo é levantado imperecível. Semeado em desonra, é levantado em glória.
semeado em corpo físico, é levantado em corpo espiritual. Se há corpo físico, há também um espiritual. No entanto, não é espiritual que vem primeiro, o que vem primeiro é o físico, depois vem o espiritual. Aí o primeiro homem vem da terra e é feito do pó, o segundo homem vem do céu. Como aquele feito do pó, assim são também os que são feitos do pó. E como o celestial, assim são também os que são celestiais. Assim como levamos a imagem daquele feito do pó, levaremos também a imagem do celestial. Isso aqui são para os 144 mil, tá? Porque aí ele fala, ó, mas eu lhes digo o seguinte, irmãos, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem pode o que é perecível herdar o imperecível. Então aqui está falando da ressurreição dos 144 mil, dos que vão reinar com Cristo. Aí ele fala que essas pessoas serão transformadas, que o pessoal confunde com arrebatamento, né? Ó, nem todos adormeceremos na morte, mas todos seremos transformados no momento, num piscar de olhos, durante o toque da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos serão levantados imperecíveis e nós seremos transformados. Aí... Quem que lembra aí, gente? Eu tô tentando achar o texto que fala o primeiro, o Cristo, depois os que foram Cristos. Alguém lembra esse texto? Eu não tô lembrando qual texto é esse. Quem tá na live aí? O Roberto não tá mais na live, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. A Bíblia fala de uma ordem para a ressurreição. Cristo, depois os que pertencem a Cristo. É 1 Coríntios 15, 23. Eu li e não li lá. Eu tô aqui já. Ó, aqui fala, porque assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos receberão vida. Mas cada um na sua própria ordem, como primícias Cristo. Depois, os que pertencem a Cristo durante a sua presença. Tá vendo? Então aqui, ó, fala que os que pertencem a Cristo serão ressuscitados durante a sua presença. A palavra aqui é parousia, né? Presença. Então esses daqui são os 144 mil. E depois haverá uma ressurreição dos que vão viver na terra, tá? Por que a gente sabe disso? Porque você vê em Apocalipse 20... Ô Regis, é ressurreição. Aqui em Apocalipse 20, ó, deixa eu ler para vocês. Aqui fala o seguinte, ó. Vi um anjo descer do céu com a chave do abismo e uma grande corrente na mão, e ele pegou o dragão, a serpente original, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. E o lançou no abismo e fechou o abismo e o selou sobre ele. Para quê, ó? Para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos tivessem terminado. Gente, entenda uma coisa. Tem pessoas que acham que o milênio Por exemplo, os adventistas entendem que quando Jesus governar por 1000 anos, a Terra vai ficar vazia e todo mundo vai para o céu. Não tem sentido nenhum nessa explicação, com todo respeito aos meus amigos adventistas. Tá? Por quê? Entenda uma coisa. Satanás, ele foi expulso do céu. Então, ó, analisa aqui comigo. Quando você lê em Apocalipse, capítulo 12, aqui em Apocalipse, capítulo 12, fala o seguinte, ó. Irrompeu uma guerra no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e o dragão e seus anjos batalharam, e eles não venceram, nem se achou mais lugar para eles no céu. Aqui, ó. Assim foi lançado para baixo o grande dragão, a serpente original, chamado Diabo e Satanás, que está enganando toda a terra habitada. Ele foi lançado para baixo a terra, e os seus anjos foram lançados para baixo junto com ele. Ouvi uma voz alta do céu dizer, agora se realizou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque ele foi lançado para baixo, o acusador dos nossos irmãos, que os acusa dia e noite perante nosso Deus. E eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho deles, e não amaram a própria vida, nem mesmo ao encarar a morte. Por esta razão, alegrem-se, ó céus, se vocês que residem neles. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vocês com grande ira, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Então, entenda uma coisa, pessoal. Satanás, ele entra no céu hoje? O que vocês acham? De acordo com esse texto aqui, essa é uma profecia que já aconteceu, tá?
Nós sabemos até a data do acontecimento dela, só que se eu falar aqui vai dar um maior burburinho aí, o pessoal vai ficar falando que é... Eu vou falar, mas ó, essa data aqui, ela aconteceu em 1914, tá? Isso aqui já aconteceu em 1914, ok? Então, Satanás, ele entra no céu? Não, ele não entra no céu. Então, entenda uma coisa, gente. Satanás, ele não entra mais no céu, ok? Ficou claro esse texto? Satanás não entra no céu. Quando Jesus começa a governar a terra, a primeira coisa que Jesus faz, viu o anjo descer do céu com a chave do abismo e uma grande corrente na mão, ele pegou o dragão, a serpente original, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos, e o lançou no abismo e fechou o abismo e o selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos tivessem terminado. Agora eu pergunto para você, presta atenção, presta atenção. Se, com todo o respeito e carinho que eu tenho pelos adventistas, tá? Tô usando eles como exemplo aqui, mas eu não tô aqui para falar mal de religião, pelo amor de Deus. É só argumento. Os adventistas, eles dizem que no milênio, todos os seres humanos vão para o céu, né? E depois que acabar o milênio, eles voltarão para a Terra. Com todo carinho e respeito, mas não tem sentido nenhum nessa explicação. Por quê? Porque no céu, Satanás não entra mais. Então, não teria sentido o anjo do abismo ele ter prendido Satanás para não enganar mais as nações. Porque é o seguinte, era só, ele falou, no milênio, Jesus vai levar os bons para o céu e acabou. Porque lá ele já não entra mais, ele foi expulso do céu. Entendeu? Então você vê claramente que aqui fala, que o anjo do abismo, que é Jesus, esse anjo, tá? Ele fechou o abismo, selou sobre ele para que não enganassem mais as nações até que os 1000 anos tivessem terminado. Então olha que interessante, se você pegar esse texto aqui sobre enganar as nações e comparar com o Apocalipse 12 de novo, quando ele foi lançado para baixo, assim foi lançado para baixo o grande dragão, a serpente original, chamado Diabo e Satanás, que está enganando toda a terra. Então, olha que interessante. A palavra nações se refere a um povo que vive na terra, tá? E ele está enganando toda a terra. Então, ele foi preso no abismo para Jesus governar sem a influência de Satanás, tá? Então, quando Jesus começar a governar a terra, ele vai governar a terra sem a influência satânica, sem a influência maligna, tá? Depois disso, ele terá de ser solto por um pouco. Por que ele terá de ser solto por um pouco? Por que ele vai ter que ser solto por um pouco, gente? Por causa desse texto aqui, João capítulo 5, versículo 28 e 29. Presta atenção. Não fiquem admirados com isso, pois vem a hora em que todos os que estão nos túmulos memoriais ouvirão a voz dele, e sairão, os que fizeram coisas boas para uma ressurreição de vida, e os que praticaram coisas ruins para uma ressurreição de julgamento. Esses que praticaram coisas ruins não são os ímpios, tá? Esses não são os ímpios, esses são os injustos. Aonde que você viu isso? Você tá ficando louco. Não tô não, gente. Calma aí. Vou mostrar para você aqui, tá? Aqui em Atos 24:15, fala assim, eu tenho esperança em Deus, esperança que esses homens também têm, de que haverá uma ressurreição, tanto de justos como de injustos. Como assim injustos? Eu já expliquei. Imagina uma pessoa que viveu em 1500, não, um pouco antes, vai. Pegar uma pessoa que viveu em 1480, pessoa que viveu aqui no nosso país, por exemplo, nunca viu uma Bíblia na frente, não morreu sem saber o que é Jesus, o que é Jeová, quem que eram os apóstolos, cultuavam o sol, cultuavam a terra, mas não porque eles queriam, eles faziam isso porque eles não tinham absolutamente nenhuma base de referência. Essa pessoa é um injusto, tá? Como assim um injusto? A Bíblia fala que Deus não levou em consideração os tempos de ignorância,
Tá escrito isso, eu não vou lembrar o texto agora, tá? Mas ele diz isso. Gabriel, vai ficar assim. Salva lá no YouTube. Então, essas pessoas, gente, elas serão ressuscitadas. E não só essas pessoas. Imagina uma pessoa hoje que vive num lugar super afastado, tá? Aqui no Brasil mesmo, tem gente lá que vive no Amazonas, lá em aldeias e tudo mais, que nunca ouviram falar de Jesus, gente, que nunca ouviu falar de Jeová, que nunca pegou uma Bíblia na mão. Sabe? Você acha que Jeová, ele vai simplesmente destruir essa pessoa? Ele vai dar uma chance para essa pessoa conhecer a ele. Entendeu? Esse que é o grande ponto. Agora, essas pessoas são injustas. Quem que é ímpio? O ímpio é aquele que conhece a Deus e mesmo assim não quer fazer a vontade dele. Esse é ímpio, porque Deus está dando a oportunidade para essa pessoa hoje. Entendeu? Essa pessoa está negando hoje a Cristo? Por que ele vai estar lá no paraíso? Entendeu? Ponto. Tá? Agora, analisa o seguinte. Atos 17:30, né? Obrigado. Atos 17:30. Pessoal, me ajuda aí, gente. Obrigado, viu, Jean? Fala assim, ó. Aqui fala assim, ó. É verdade que Deus não levou em conta os tempos de tal ignorância. Mas agora ele está dizendo a todos em toda parte que se arrependam. Mas aí não está falando que agora ele está dizendo? Tá, mas ele não dá para cobrir o mundo inteiro, gente. Não dá para cobrir o mundo inteiro. Então, bilhares de pessoas serão ressuscitadas. Tá? Por isso que a Bíblia fala que vai haver uma ressurreição de vida e uma de julgamento. Como assim uma ressurreição de vida e de julgamento? Os dois não vão estar vivos? Vão. Só que a grande questão é que quem faz a vontade de Deus hoje, ela vai ter uma ressurreição de vida, né? Ela obedece hoje, numa dificuldade tremenda que nós temos hoje. Será que ela não obedeceria num reino governado somente por Cristo? Claro que sim. Agora, aquela pessoa que vai aprender sobre Deus no milênio, aí, Satanás, ele será solto por um pouco. Para quê? Para fazer um teste final com essas pessoas que são os injustos. Vi tronos e aos sentados neles foi dada autoridade para julgar. Quem estão nesses tronos? Os 144 mil, tá? Sim, vi as almas dos que foram executados por causa do testemunho que deram de Jesus e por terem falado a respeito de Deus. Vi aqueles que não tinham adorado na fera, nem a imagem dela, e não tinham recebido a marca na testa e na mão. Eles passaram a viver e reinaram com o Cristo por 1000 anos. Então você percebe que tem um povo que vai reinar e um povo que será reinado. Deu para entender? A Bíblia fala de um povo que vai reinar e um povo que será reinado. E o povo que será reinado, ele é um povo bom. Os 144 mil, o povo que vai para o céu, não vai reinar sobre os maus, eles vão reinar sobre pessoas boas. Entendeu? Então você vê que tem dois tipos de ressurreição. Uma pequena, que é o pequeno rebanho, que Jesus deu o reino a eles por meio do Pai. Quer dizer, o Pai deu o reino a eles, né? Por meio do Pai, exatamente. Jesus deu o reino a ele por meio do Pai, tá certo, falei certo. E tem os que serão reinados por eles. E por Cristo também. Tá? Aí aqui fala, presta atenção. Os outros mortos não passaram a viver até os 1000 anos terem terminado. Por que aqui fala os outros mortos não passaram a viver? Porque a pessoa ela só é considerada viva para Jeová quando ela for perfeita novamente, tá? Você tirou isso da onde, gente? Pelo amor de Deus, isso aí é papo furado, isso é mentira. Não é mentira, tá? Quando fala os outros mortos não passaram a viver, é porque eles só serão considerados filhos de Deus de verdade quando eles receberem a vida eterna, tá? E isso acontecerá depois do teste de Satanás. Eu vou mostrar isso para você aqui, tá? E outro texto também, muito claro, que mostra isso sobre mortos. Deixa eu ver se eu acho, tá em Timóteo. Leônidas, você lembra daquele texto que fala, vocês, embora mortos, receberam vida? Efésios 2:1, achei. Efésios 2:1 fala assim, além disso, Deus deu vida a vocês, embora estivessem mortos
por causa das suas falhas e pecados. Tá vendo? Então aqui deixa claro que a palavra morto não é, ela, em alguns contextos, ela não representa que a pessoa está morta literalmente, mas ela está morta em sentido espiritual. Exatamente, Jean, mortos espiritualmente, ó. Deus deu vida a vocês embora estivessem mortos. Aquelas pessoas estavam mortas? Não, claro que não. Elas estavam vivas, senão ela não ia estar entendendo o que Paulo estava falando, ué. Entendeu? Só que aqui fala que os outros mortos não passarão a viver até que os 1000 anos tivessem terminados. Por quê? Esta é a primeira ressurreição. Então, ó, você tá vendo aqui, ó, essa é a primeira ressurreição, né? Então, a primeira ressurreição acontece com os 144 mil. Feliz e santo é todo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles a segunda morte não tem autoridade. Por que a segunda morte não tem autoridade? Porque os que vão reinar com Cristo recebem imortalidade, tá? E eles vão para o céu, eles não vão passar por outro teste de Satanás. Eles vão estar reinando no céu. Satanás ele vai enganar as nações da terra. Os que foram para o céu não tem mais nem parte com Satanás, entendeu? Agora, vamos entender, continuando aqui, ó. Feliz e santo todo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles a segunda morte não tem autoridade, mas serão sacerdotes de Deus e do Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Tá vendo? Então, olha que interessante. Aqui deixa claro que os que vão ser ressuscitados para ser reis com Cristo, eles não terão parte na segunda morte. Eu vou explicar o que é essa segunda morte. E eles são felizes por esse ponto, né? Porque reinarão com Cristo. Assim que os 1000 anos tiverem terminado, Satanás será solto da sua prisão e ele sairá para enganar as nações nos 4 cantos da terra. Ó, tá vendo aqui que fala da terra, ó? Aqui ainda fala terra, ó. Agora eu pergunto para vocês, gente, analisa comigo. Essas pessoas estavam sempre estiveram lá na terra, tá? Então elas não foram para o céu, depois voltou para a terra e tal. Gog e Magog, a fim de reuni-las para a guerra, o número delas é como a areia do mar. Então aqui mostra que muitas pessoas serão desencaminhadas, tá? Muitas pessoas vão, infelizmente, né, desobedecer a Deus depois do milênio. Aquelas que Deus vai dar uma oportunidade de aprender para ele ser justo com essas pessoas também, né? Claro, Deus não precisa ser justo com ninguém, né? Mas ele é um Deus justo. Essas pessoas, infelizmente, alguns vão ser desencaminhados por Satanás. Eles vão aprender, vão ser desencaminhados. Aí fala, ó, e avançaram sobre a terra, sobre toda a terra, e a cercaram um acampamento dos santos e a cidade amada, mas desceu o fogo dos céus e a consumiu. Então aqui mostra o que aconteceu. Aconteceu isso aí. Jeová, ele vai soltar Satanás por um curto período depois de 1000 anos. Satanás vai desencaminhar a terra. E aí, depois disso, o que vai acontecer? Quando eles atacarem o povo de Deus, Jeová vai destruir eles totalmente. E Satanás também será destruído, tá? Porque ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. E o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estavam tanto a fera, que representa os governos, como o falso profeta, que representa Babilônia, a grande. Eles serão atormentados de noite para todo sempre. Aqui, gente, eles serão atormentados de noite para todo sempre, é uma figura de linguagem, que representa que eles nunca mais vão voltar a viver. Ah, agora é figura de linguagem, né? Agora é figura de linguagem. Por quê? Vou explicar para você. Essa palavra aqui, que é utilizada aqui, ela pode ser também traduzida como presos ou encarcerados, tá? Para você ter uma noção do que eu estou falando, tem um relato, quando Jesus ele foi conversar com... Ele estava num lugar lá, deixa eu pegar o texto, é mais fácil pegar o texto do que eu falar aqui para vocês, ó. Ó, esse texto aqui, ó, que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Aqui era um demônio, né, que estava no corpo de uma pessoa. Deixa eu pegar uma outra Bíblia aqui. Essa Almeida aqui, ó, século 21, é Almeida, tá? Não é nem Bíblia das Testemunhas de Jeová. Fala assim, ó. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Então, quando os demônios viram Jesus,
os demônios falaram o que para Jesus? O que você quer com a gente, Jesus? Você veio nos destruir? Eu sei quem você é o santo de Deus. Só que quando você vê uma outra passagem desse texto, os demônios falaram outra coisa para Jesus. Quer ver? Deixa eu achar o texto aqui, que eu não lembro de cabeça. Mateus 8:29. Então presta atenção no que está acontecendo aqui. Havia na sinagoga um homem possesso de um espírito impuro, que gritou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para destruir-nos? Sei quem tu és, o santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito impuro o agitou, causando-lhe convulsões, e gritando saiu dele. Então aqui é um demônio que estava possuindo o corpo daquele homem, e falou: o que você quer com a gente, Jesus? Vieste nos destruir? A palavra ali é destruir. Só que aqui em Mateus 8:29, olha o que o outro demônio falou, E gritaram: que temos nós contigo, filho de Deus? Vieste aqui nos atormentar antes do tempo devido? Está vendo? Então, em uma passagem paralela, o demônio falou: vieste nos atormentar antes do tempo? E no outro ele falou: vieste nos destruir? Entendeu? Então você vê claramente que a palavra atormentar significa também encarcerar, aprisionar. E eles, quando eles são lançados no lago de fogo e enxofre, é como se eles fossem encarcerados, no sentido de nunca mais atormentar ninguém, tá? Os demônios, Satanás e os anjos lá, eles vão ser destruídos. A Bíblia diz claramente que eles serão destruídos em Hebreus, eu não vou lembrar o texto agora, tá? Mas ele lá em Hebreus diz que Satanás ele será reduzido a nada, ele será destruído. Então esse texto aqui é a destruição. E outro ponto interessante é que aqui fala que o diabo ele foi lançado no lago de fogo e enxofre. Esse lago de fogo e enxofre representa a segunda morte, você vai ver aqui, tá? Vi então um grande trono branco, e aquele que estava sentado nele, de diante dele fugiam a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi os mortos, os grandes e os pequenos, em pé diante do trono. E rolos foram abertos, mas outro rolo foi aberto, era o rolo da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas escritas nos rolos, segundo as suas ações. Então aqui, quando fala que ele viu os mortos sendo julgados, é naquele sentido que eu falei para vocês aqui, Aqui, que falou que os mortos, os outros mortos não passaram a viver até os 1000 anos terem terminado. Então, o que acontece? Após os 1000 anos, Jesus vai julgar de acordo com as ações, tá? Não mais de acordo com o resgate. Isso é muito interessante. Jesus aqui, o julgamento de Jesus vai ser de acordo com as ações das pessoas. Por quê? Porque o resgate pagou pela primeira morte. A Bíblia fala que a pessoa ela é morta para nunca mais... Eu não lembro o texto agora, tá em Hebreus isso. Eu tenho que marcar esse texto na cabeça, gente. Que ele morre para nunca mais... Ai, gente, alguém lembra o texto aí? Morre de uma vez para sempre. Depois disso vem o julgamento, né? Por que ele fala isso? Porque depois, aqui fala que os mortos, eles foram julgados. Como que isso aconteceu? Aqui fala, o mar entregou os mortos nele. Como assim o mar? As pessoas que morreram no mar. E a morte e a sepultura, que aqui é o Sheol, o inferno, Hades, tá? Entregaram os mortos nelas. Então as pessoas que estavam mortas voltaram a viver. Foram ressuscitadas. E estes foram julgados individualmente segundo as suas ações. Então isso aqui, gente, acontece no milênio. Quando Jesus começar a reinar, ele vai começar a ressurreição, tá? Eles vão viver por 1000 anos, e depois dos 1000 anos Satanás será solto por um curto período, e depois eles serão julgados por Jesus conforme as suas ações. É o que está escrito aqui. E olha que interessante, depois do julgamento de Jesus... Fala assim, a morte e a sepultura, ou Sheol, o Hades, né? Na Bíblia Almeida aqui traduz como inferno. Olha que interessante, Olha que interessante. Aqui em Apocalipse 20, 20, versículo 14, fala assim, Aqui é Almeida,
A morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. Eu pergunto para vocês, espera aí. O inferno já é um lugar de tormento para quem acredita no inferno de fogo, como sendo um lugar de tormento. Então, o lugar de tormento foi jogado em outro lugar de tormento? Tem sentido, gente? Vamos ser sinceros. Outro ponto, a morte, ela é alguém? A morte é uma pessoa? Vamos falar para mim agora que a morte é aquele homem com capuz preto lá, com uma foice na mão. Claro que não, né? Então, aqui mostra claramente que a morte e a sepultura, porque a palavra inferno representa sepultura, foram jogadas no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, o que é a segunda morte? As pessoas morreram neste mundo, foram ressuscitadas por Cristo no milênio. Após o milênio, o que Cristo fez? Julgou cada um segundo as suas ações. E quem não foi achado escrito no livro da vida, por que achado escrito no livro da vida? A pessoa foi recusada por Jesus porque ela não praticou o que é certo. Ela teve sua oportunidade. Ela vai morrer de novo. Aí é a segunda morte. E o lago de fogo representa a segunda morte. Quem já estava no lago de fogo? Satanás. A morte também é jogada no lago de fogo. O lago de fogo é um lugar literal, gente? Quem acha que o lago de fogo é um lugar literal, gente? O que vocês acham? O que vocês acham que significa o lago de fogo, gente? Exato, Jean. É simbólico, representa destruição eterna. Exatamente. É algo simbólico, Gabriel. Muito bem. Porque se não fosse algo simbólico, como é que você joga a morte em algum lugar, gente? Responde pra mim, como é que você joga a morte em algum lugar? A morte é um estado. A pessoa ou ela está viva ou ela está morta. Então a morte, a sepultura. Por que sepultura? Porque se não morrer mais ninguém, não vai precisar enterrar mais ninguém. Não vai ter mais cemitério. O Hades, o Sheol, que é representado por essa palavra, não vai existir mais. Então tudo que é jogado aqui, ó, no lago de fogo deixa de existir. Tá? Ó, continua, ó. E todo aquele que não se achou inscrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Depois que isso aconteceu, gente, o que nós lemos em Apocalipse 21:4, ó? Eles lhes enxugará dos olhos toda lágrima e não haverá mais morte. Não haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Gente, por que não haverá mais morte? Porque ela foi lançada no lago de fogo. Porque ela não existe mais. Porque ela foi destruída. E olha que interessante, pessoal. Quem foi lançado no lago de fogo e enxofre? A morte, a sepultura, os que não foram inscritos no livro da vida e Satanás também. Satanás também. Então, o que nós concluímos? Que o lago de fogo e enxofre representa uma destruição eterna, não um lugar de tormento eterno. Até porque, se você ler aqui, ó, olha que interessante. Se você ler 1 Coríntios 15, 23, vou ler na Almeida aqui para vocês, ó. 1 Coríntios 15, 23. Espera um pouquinho que eu preciso desmarcar isso aqui, se eu não consigo. Oh, meu Deus. Como é que eu desmarco isso aqui? Aqui tem um ainda que tá marcado. 1 Coríntios 15, 26, perdão, fala assim, ó. Quem quiser abrir aí na Bíblia de vocês, tá? Fala assim, ó. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Quando é que a morte vai ser destruída? Quando simbolicamente ela for lançada no lago de fogo e enxofre. Entendeu? Então, o lago de fogo e enxofre, a Geena também, lá, quando Jesus falou, representa a destruição eterna. Então, Jesus vai ressuscitar os mortos no milênio. Então, respondendo a tua pergunta claramente, Iris, você perguntou como é que vai acontecer a ressurreição? Primeiramente, os que vão reinar. Então, eles já estão sendo ressuscitados, tá? Desde 1914, a ressurreição deles já acontece. Depois, no milênio, vai começar a ressurreição dos seres humanos. Agora, como será essa ressurreição? A nossa organização, as Testemunhas de Jeová, ela
ela tem uma suposição. Por que eu digo suposição? Porque a Bíblia não diz como vai acontecer claramente esta ressurreição, tá? Mas a Bíblia diz que Deus é um Deus de ordem e não de desordem. Então, eu acredito que, como que vai acontecer? No milênio, provavelmente, Jeová, por meio de Jesus Cristo, não, Jesus, né? Jesus vai ressuscitar. Provavelmente Jesus vai ressuscitar primeiro os justos, tá? E por gerações. Então, provavelmente, quem morreu por último será ressuscitado primeiro, para não levar aquele baque, né? Imagina, né? Abel, coitado, ser ressuscitado nesse mundo aqui, do jeito que tá, né? Então, isso é uma suposição, mas o que a gente entende claramente é que o que a Bíblia diz claramente, que está escrito na Bíblia mesmo, que isso não é suposição, primeiramente Jesus, depois os que pertencem a Cristo para o reino, depois os seres humanos. Agora, a ordem dos seres humanos na Terra, particularmente, eu não posso garantir para você como será essa ordem, tá? Isso, exatamente, esses que passam pela grande tribulação.